Vamos falar um pouquinho sobre o idoso. Alguns direitos, algumas possibilidades e algumas coisas que não estão acontecendo a contento e que é de direito do idoso. Ao nosso lado, o professor Arioldo Rocha. Então, nada melhor do que a gente começar o ano falando desse assunto, porque, na verdade, todos nós queremos chegar lá. Professor, a gente vê muitas vagas destinadas nos estacionamentos para o idoso. E a gente vê muitas vagas utilizadas por quem não é idoso. Como é que fica essa questão? Tem jeito da gente reclamar? Tem jeito de denunciar? Como é que é? Bom, a gente precisa saber o seguinte, que o Estatuto do Idoso reserva os estacionamentos públicos 10% das vagas. Acontece que aqui em Jataí ainda não foi sinalizado o local aonde deve ser o estacionamento do idoso. Em algumas portas de banco a gente já vê alguma sinalização específica. Mas por parte da SMT ainda não tem esse tipo de estacionamento. Você tem que observar que ali perto na Goiás tem um estacionamento grande. Acima da Praça Tenente Gilmar Menezes também tem um estacionamento grande. Você não encontra nenhum local para o cadeirante e nem para o idoso. E os idosos também têm que saber que a superintendência está fornecendo um cartão de identificação. Se ele estiver estacionado num determinado local e colocar aquele cartão no para-brisa do carro para identificar que ele é idoso, a autoridade de trânsito não pode, de forma alguma, fazer com que ele saia daquele local porque ele está naquela vaga ali por necessidade. Então ele tem essa preferência nesse caso aí. Então, e muitas pessoas não sabem disso, porque aí ela deve buscar essas informações, buscar esse cartão na SMT. Aliás, até é uma oportunidade muito boa para a gente chamar a atenção das pessoas que dispõem de veículo, que deve procurar a SMT, porque esse veículo, esse cartão vale nacionalmente. Eu estive em Brasília, aproveitei a oportunidade para colocar o nosso cartãozinho de Jataí, né? Mostrando lá que aqui nós temos um serviço de trânsito que fornece isso. Tive em Goiânia também, aproveitei a oportunidade para utilizar o cartão. E o cidadão que tem boa formação, ele respeita, ele já chega e vê que o idoso está estacionado naquele lugar, não tem reclamação, não tem nada. Professora, uma coisa muito importante é que boa parte dos idosos talvez não saiba dos seus direitos. No banco, por exemplo, como que é feito esse atendimento preferencial? Porque às vezes a gente confunde o que é esse atendimento preferencial. Bom, o artigo 3º do Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741, estabelece que o idoso tem o atendimento prioritário e individual. Ele não precisa entrar em fila, ele não precisa pegar a senha. Basta que ele fique à direita ou à esquerda de quem está no caixa, aquele cidadão saiu, automaticamente ele ocupa o seu lugar para ser atendido. Aquele caixa preferencial, que daí a gente já vê uma fila de idoso nele. Não, aquilo é uma lei à parte que foi criada. Porque na lei antiga diz que lá deve ter prioridade a mulher grávida, a mulher com criança de colo, o idoso. No atendimento, mas não fala que tem fila, não. Tem prioridade no atendimento. De modo que aquilo ali foi uma lei criada à parte pelas empresas, pelos bancos. Uma estratégia. É uma estratégia para poder desviar. Mas, no entanto, você chega naquele local, às vezes tem um cidadão pagando conta ali de outras empresas, sujeito novo com 20, 30 anos, não respeita. Por isso que o idoso tem que saber. Se você quer aquela fila, muito bem, é um direito seu. Mas se você não quer, o direito está reservado no Estatuto, no artigo 3º, que você tem preferência e prioridade no atendimento. E em Jataí, quais são as perspectivas para 2012 em relação a benefícios para o idoso? A parte maior da população está tomando consciência de que ele também vai ficar idoso. E está desejando, né? E está desejando. Então, o que acontece? Às vezes o cidadão, pelo costume, pela prática, ele está observando que o idoso tem essa preferência porque ele tem necessidades especiais. Tem muita gente que não tem condições de ficar muito tempo numa fila, está esperando.
ele tem uma certa ansiedade. Então, nós estamos observando que isso está acontecendo. Eu já estive num banco aí esses dias, fazendo uma sondagem. Eu falei, olha, eu gostaria de falar com o gerente, mas a fila está muito grande. A moça que estava atendendo o povo ali falou assim, o senhor espera que ele sair. A hora que ele sair, o senhor não precisa entrar na fila. O senhor já fica de lado. A hora que ele sair, o senhor vai ser atendido. Tenho observado isso em vários... Então, isso aí nós podemos contar que banco que é, porque foi benefício, né? Foi coisa boa. Aí, quando é ruim, às vezes a gente tem que ficar quieto esperando ele resolver. Qual que foi a agência bancária? Não há segredo, né? Eu estive no Bradesco. Aliás, nem cliente, eu sou do Bradesco. Mas eu precisava resolver um assunto no Bradesco e fui atendido dessa maneira. Achei muito importante a maneira... A consciência. E a maneira, a educação, o zelo, né? Com que eu fui tratado naquele local. E, às vezes, você encontra pessoas que... O idoso tem direito de preferência de embarcar em primeiro lugar no ônibus. É importante saber disso. Uhum. Você chega numa rodoviária, o direito de embarcar primeiro é do idoso. E, em seguida, sim. E a gente observa que o povo está tomando consciência disso. Eu tenho andado muito pelas escolas falando sobre o Estatuto do Idoso e a gente está observando que as crianças já estão direcionando a sua atitude, o seu pensamento de outra forma para que o idoso seja bem tratado dentro da sua casa. No trânsito, hoje nós temos também uma população grande de idosos conduzindo veículos. E às vezes tem mais lento um pouco, mais tranquilo. Também é necessário que os outros motoristas tenham consciência disso. É claro que sim. Eu acho que o idoso até está mais precavido do que aquele que é novo. Não resta dúvida. Porque ele está respeitando a velocidade que é para aquele setor, né? Essa correria que existe no meio da rua por aí, que não respeita ninguém. E é preciso saber, o idoso está no volante, ele é precavido, ele observa bem. Eu sempre presto atenção. É difícil você ver um idoso usando o celular no carro. E se envolver em acidente de trânsito. Se envolver em acidente de trânsito. Eu sou motorista aqui há mais de 20 anos, você pode olhar minha carteira limpinha, mas respeito, pare no sinal. Tem que parar. Não é para diminuir a velocidade, não, é para parar. Isso é importante tanto para o idoso como aquele que é motorista. Você não vê um idoso cortando pela direita, e às vezes a gente tem que chamar a atenção do cara que está praticando aquele ato, que eu já fiz isso. Encostei o carro, ele estava encostando à minha direita, e a mulher falou assim, olha, vai bater no cara aí. Eu falei, não é lugar de estacionar. Ele veio falar comigo, eu falei, você tirou sua carteira aonde? Então a gente tem que ajudar. A população pobre, humilde, às vezes tem necessidade de uma informação, de uma coisa qualquer, eles procuram uma pessoa que tem experiência na vida, que sabe como que é, que viveu, que ele vive, né? E isso é importante a gente observar. Eu estou satisfeito com a atitude da presidenta Dilma. Ela recorreu ao estatuto, mandou que as construções das casas do PAC seja reservado 3% para os idosos e em primeiro lugar. Porque a prioridade do idoso tem que ser respeitada, seja nos órgãos públicos, seja nos órgãos particulares, tem essa necessidade de fazer isso. Professor, muita gente não conhece certo o direito do idoso, o estatuto do idoso. Alguns filhos que contribuem com esses pais idosos também desconhecem. Tem algum lugar, tem algum telefone que essas pessoas podem ligar para pedir alguma informação para algum caso específico? Vai lá na rodoviária para marcar uma passagem que é do direito do idoso. De repente chega a agência de ônibus, fala que não tem mais a vaga, ela quer tirar a dúvida. Tem algum lugar que ela pode ligar para ela tirar essa dúvida? Olha, o Estatuto reserva certas autoridades, poderes, para que o idoso tenha melhor acesso e mais facilidade. Quando é um caso grave de violência, a primeira autoridade a ser comunicada é a Polícia Militar. Nós temos um Ministério Público, eu trabalhei 4 anos e 2 meses no Conselho Municipal do Idoso, e recebemos o apoio total da representante do Ministério Público, coordenadora desse Conselho do Idoso. Temos o Conselho Municipal do Idoso, que localiza na Secretaria Municipal da Assistência Social, que ele também tem que acompanhar e dar assistência, tudo aquilo que tem necessidade do idoso. O idoso está passando fome, tem que dar uma cesta básica. O idoso tem que ser encaminhado para um hospital,
é obrigação do Conselho. E esses casos, por exemplo, que você citou da rodoviária, isso é um abuso que está acontecendo aqui. Abuso que o sujeito chega lá e fala assim, não, só daqui 5 dias. A lei diz que são 3 horas de antecedência da saída do veículo. Então tem gente aí que tem que esperar uma semana para viajar, que ele não consegue uma passagem naquele intervalo. Eu já recomendei a alguns aqui que vieram me reclamar sobre isso. Chame a polícia. Telefone no 190. Vamos lavrar um boletim de ocorrência contra esse cidadão e pedir o Ministério Público para entrar com ação civil pública para ele aprender a respeitar os direitos dos idosos. Agora, é importante você observar que a lei tem umas certas alternativas que deixa o cidadão numa situação complicada. Por exemplo, nós temos 3 tipos de idoso. Idoso nacional, idoso estadual e idoso municipal, que é uma vergonha. Se você tem 60 anos, você tem direito de receber a carteira do governo federal para você viajar no Brasil inteiro. Se você tem 65 anos, você tem o direito de receber a carteirinha para você viajar no estado de Goiás. Se você tem 60, a lei diz que é responsabilidade do município conceder ou não o passe para ele viajar aqui dentro da cidade de Jataí, do município. E até agora eu não vi nenhuma iniciativa nesse sentido, nem tampouco por parte da Câmara de Vereadores, às vezes não lê o estatuto, né? Porque está todo mundo jovem, e nem por parte do Poder Executivo, que seria necessário que fizesse uma alteração nesse sentido.